paz do Senhor, queridos irmãos, prezados professores e alunos, estamos novamente aqui com vocês a partir dos estúdios da ADC TV para trazer para você a pré-aula para a classe de jovens também no canal ADC Educacional, e vocês sempre serão os nossos convidados especiais e certamente Deus continuará com a sua boa mão sobre a sua vida e sobre a sua família. E queremos dizer para você, você é um bem-aventurado, está conosco novamente. E certamente Deus irá fortalecer a tua vida na tua caminhada de fé através do conhecimento da palavra de Deus. E dentro desse trimestre, esse primeiro trimestre de 2025, onde estamos estudando essa temática acerca da verdadeira religião, um convite à autenticidade na carta de Tiago. Essa tem sido a nossa temática ao longo desse primeiro trimestre e certamente estaremos aqui levando para você o embasamento necessário e o conhecimento devido que você, professor, você, aluno, precisarão ter em conhecimento, em sala de aula, para que possam assim ter o embasamento necessário e o conhecimento devido acerca desse assunto, acerca dessa carta tão especial, prática e maravilhosa para as nossas vidas. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 8, a autenticidade, um antídoto contra as paixões desse mundo, as paixões mundanas, e nós queremos sempre pedir para você sempre o análise da palavra de Deus, o aprofundamento no conhecimento das Escrituras, que será crucial na nossa caminhada de fé e também para você, querido professor e prezado aluno, em sala de aula, o conhecimento devido desta epístola, o conhecimento devido desta carta de Tiago, certamente irá abrir um leque imenso na sua vida de conhecimento e você terá a solidez necessária para o conhecimento de Deus e a sua vida de fundamentação nas Escrituras Sagradas e a fortaleza que Deus irá te dar através desse conhecimento maravilhoso. O tema já está em tela, a autenticidade, um antídoto contra as paixões desse mundo. O texto do dia vai nos dizer: porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortaleza, segundo aos Coríntios, capítulo 10, versículos 3 e 4. As nossas armas espirituais, prezados alunos e professores, elas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas malignas. E nós precisaremos ter na nossa vida essa solidez de fé, essa estrutura espiritual, para que possamos assim vencer todas as adversidades que sobrevirão à nossa vida. Mas é necessário que mortifiquemos a carnalidade nas nossas vidas. E nós iremos aprender acerca desses vícios, acerca desses desejos desenfreados que são retratados na carnalidade, na vida do ser humano, na vida do cristão. É claro que o cristão que se preza, o cristão que tem um temor a Deus, ele vai se afastar dos desejos da carne e a carnalidade não terá poder sobre a sua vida, porque a sua vida é guiada pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo da verdade, e certamente cheios da presença de Deus, cheios da presença do Espírito Santo de Deus, nós venceremos os desejos e os vícios que tentarão nos afastar da presença gloriosa de Jesus. A síntese do texto diz, da revista: a amizade com o mundo resulta em inimizade com Deus. É isso que nós iremos abordar ao longo dessa lição de hoje, a lição de número 8, acerca dessa inimizade que as pessoas irão alcançar quando se tornam amigo do mundo. Quando eles se tornam amigo do mundo, eles consequentemente se tornarão inimigos de Deus. Que coisa terrível é uma pessoa ser inimiga de Deus. Certamente não será bom. E quando nós, dentro desse sistema mundano que hoje aí estamos vendo, nos englobamos ou passamos a ter costumes relacionados, valores e princípios relacionados a este mundo,
a esse sistema maligno, como a Bíblia diz, que o inimigo de nossas almas, ele jaz aqui, ou seja, ele já repousa neste mundo, ele é o príncipe deste mundo. Então, os costumes que são levantados na atualidade, em se tratando de sociedade, se tratando de mundo hoje, em que conhecemos, eles são, na sua grande maioria, tendenciosos a afastar o cristão da presença de Deus, trazendo o cristão valores e princípios contrários aos princípios verdadeiros e eternos do Senhor nosso Deus, que é um Deus soberano, tremendo e poderoso. E nós, como cristão, você, querido jovem que está me assistindo, você, querido professor, e você também, os nossos amigos que estão nos acompanhando pelo YouTube, eu quero dizer para você, nós precisamos ter o conhecimento de Deus, a ciência de Deus na nossa vida e termos uma vida guiada exclusivamente pelo Espírito de Deus e pelas orientações descritas na palavra de Deus. E só assim nós venceremos as paixões, esses desejos que são selvagens na vida do ser humano, que muitos deles, não têm o controle para sobressair essas dificuldades, essas paixões, esses vícios que vêm contra a vida do ser humano. O antídoto, segundo aqui o tema da nossa revista de hoje, a lição de número 8, é uma vida correta, é uma vida pura, é uma vida sadia na presença de Deus e também em uma sociedade que é corrompida e caída pelo pecado. A autenticidade significa isso, uma vida afastada da podridão do mundo e uma vida correta, na verdade, na presença de Deus através das Escrituras Sagradas. Como de costume, nós teremos 3 objetivos principais que iremos delimitar aqui dentro desta lição de hoje, que está em tela já. O primeiro é compreender a necessidade de resistir às paixões deste mundo. 2, explicar as consequências das paixões neste mundo. 3, destacar a importância da submissão a Deus e a resistência às paixões deste mundo. Nós só venceremos essas paixões mundanas se nós tivermos uma vida sempre devotada a Deus, uma vida de comunhão a Deus, uma vida de total dependência de Deus e das suas ordenanças. Nós iremos vencer o mundo, as suas paixões, os seus vícios, os seus costumes e valores que são contrários aos valores e aos princípios que nós aprendemos com Deus através da sua palavra. A nossa vida de obediência a Deus será crucial para que possamos assim vencer essas paixões que tentam tenazmente nos afastar da presença do Senhor. Uma vida de intimidade a Deus e uma dependência exclusiva de Deus na nossa vida total e plena na presença de Deus é o que nós precisamos ter para vencermos os desejos assustadores e desenfreados que sobrevêm à nossa vida como seres humanos. E nós precisamos mortificar os membros do nosso corpo que possam ocasionar na nossa vida um distanciamento de Deus. Esse distanciamento de Deus, ele só será vencido quando nós tivermos uma vida totalmente dependente de Deus. Nós precisamos viver uma vida constante em obediência aos princípios e valores eternos de Deus. E só assim nós alcançaremos a vitória e venceremos essas dificuldades dentro dessas carnalidades que tentam a nossa vida. O homem sem Deus, ele vive na prática do pecado. O homem que já conhece a Deus, ele pode pecar, mas ele vai entender que aquilo que ele fez é incorreto. Na sua mente já há o esclarecimento de Deus para mostrar para ele que o que ele está fazendo não é correto. Essa é a diferença existente entre um cristão convertido, um cristão remido pelo sangue do Cordeiro, mesmo assim sendo um pecador, mas quando está numa situação de pecado, imediatamente a sua mente, esclarecida pela Escritura Sagrada, irá mostrar para ele que aquilo que ele está fazendo não é correto. É por isso que nós precisamos e enfocamos bastante dentro desse primeiro trimestre a autenticidade na vida
do cristão. Essa autenticidade é um padrão que vai trazer na vida do servo de Deus o que é correto, o que é verdadeiro, o que é sadio para a vida dele e para a sua caminhada de fé. O texto que nós estaremos estudando aqui em classe é o texto de Tiago, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7, que nós estaremos abordando acerca dessas paixões, dessas guerras que há existente dentro do interior do homem, as confusões existentes dentro do ser humano e que vai levar, se ele não tiver um controle espiritual, principalmente, e também um controle emocional em sua vida, uma temperança que há de virar na vida dele, na vida dela, pelo Espírito de Deus, que é vivido, que está dentro de nós, que habita dentro de nós, como a palavra de Deus nos diz, que o nosso corpo é morada, é santuário, é habitação do Espírito de Deus. E quando o Espírito de Deus habita na vida de um homem e controla a vida desse homem, certamente ele terá ou ela terá uma vida transformada, uma vida alicerçada por Deus, e ele está sempre fugindo das paixões mundanas. A introdução diz: estudaremos na lição deste domingo, ou deste dia, o 4º capítulo da carta de Tiago. Encontramos aqui uma advertência a respeito dos perigos de uma aliança com os valores e práticas deste mundo. O cristianismo não permite a amizade com o sistema mundano, que jaz no maligno. Tiago aborda a importância de controlar a nossa língua e desenvolver uma elocução sadia que reflita a nossa fé em Jesus Cristo. A nossa postura, a nossa vida como cristão também será demonstrada dentro dessa vida vivida com Deus. Quando um homem ou uma mulher não vive segundo os padrões divinos, ele terá uma comunicação errada, ele terá uma vida errada, ele terá uma vida totalmente afastada daquilo que é o correto. E nós temos o remédio na nossa vida para que possamos vencer todos esses desejos, todas essas vontades que são contrárias às Escrituras Sagradas. O antídoto é a palavra de Deus, a autenticidade, a divina, porque o homem não é correto por si só. O homem não alcança uma vida sadia espiritual pelos seus meros esforços. Ele não alcançará uma vida correta, sadia, uma vida santa e irrepreensível, humanamente falando, com seus próprios esforços. Mas ele alcançará isso através de uma vida de intimidade, uma vida de devoção e uma vida sempre alinhada à vontade de Deus. Nós precisamos ter, olha jovem, uma vida alinhada ao Senhor. E como eu terei uma vida alinhada a Deus? Eu terei uma vida alinhada a Deus quando eu busco a Deus, quando eu leio as Escrituras, quando eu tenho uma vida de devoção em oração a Deus. Quando eu tenho uma vida totalmente voltada para os princípios de Deus. Você pode até dizer para mim, mas irmão, isso é muito difícil. É verdade, não é fácil. Porque o reino de Deus ele é tomado por esforço desde João Batista. A nossa vida, até de nós estarmos vivos, já é uma dificuldade. Mas nós, como servo de Deus, temos a assistência gloriosa do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, que nos fará sobressair e vencer todas as dificuldades, vencermos a carnalidade que tenazmente tenta nos afastar de Deus, esses desejos humanos, os desejos da mocidade que tentam nos afastar da presença de Deus. Olha, jovem, eu digo para você uma coisa importante. Você precisa manter uma vida constante de intimidade a Deus. E isso também é para todas as pessoas, para todos os servos de Deus, independentemente da sua idade. Nós precisamos ter uma vida na presença de Deus. O tópico primeiro diz, resistindo às paixões deste mundo. Subtópico 1, conflitos e disputas. Tiago 4:1, o texto diz, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Tiago revela neste versículo a origem dos conflitos e disputas, principalmente entre os crentes, que são prejudiciais e que seu resultado não traz coisas boas. Não há possibilidade do autêntico cristão servir a Deus e viver uma vida de carnalidade. Romanos 8:8, o texto diz, portanto,
os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ou seja, o que vai afastar o homem da presença de Deus, quando ele já tem uma vivência com Deus, são os prazeres, são as vontades que o homem passa a ter, que são contrários à vontade de Deus. Ou seja, tudo aquilo que é militância na mente do homem, que vai trazer na vida dele um desejo exagerado, um desejo insaciável na vida dele de alcançar, de buscar e de ter algo na vida dele, vai prejudicá-lo em algum momento. A nossa vida deve ser vivida de forma moderada. É claro que nós precisaremos, você como jovem, ter um futuro promissor, eu acredito nisso. Você tem um futuro glorioso na presença de Deus, as coisas acontecerão na tua vida, tu terás uma vida abençoada. Eu quero já profetizar aqui, através da palavra de Deus, uma vida de bênção sobre você, mas você precisa entender que no percurso da sua caminhada com Cristo, ao longo da sua vida nessa terra, existirão percalços, existirão dificuldades, existirão no seu caminho problemas que advirão e que você terá que ter a habilidade necessária para vencer esses prazeres, essas vontades que vêm da sua carne, que vêm da sua própria vontade, da sua natureza humana. A natureza adâmica e caída no ser humano tende todas as vezes querer se levantar para impedir o nosso crescimento espiritual. Então, jovem, eu digo para você, homem, jovem homem ou mulher, vocês precisam fugir da aparência do mal. As paixões mudando, os desejos desenfreados que vêm sobre a vida do ser humano, principalmente na vida do jovem, eles vêm e eles só terão força e vigor de sobressair e de resistir a esses problemas se eles tiverem uma vida alicerçada sobre Deus, sobre a sua poderosa palavra. Eu vivenciei isso na minha vida de jovem, dificuldades imensas, pensamentos contrários, muitos deles no início da minha caminhada de fé, se aquilo que eu estava fazendo era o correto, será que eu deveria perder aqueles amigos que eu tinha antes, amigos que eu tinha que só me levavam para situações adversas, a problemas. Ou seja, existe algumas situações na vida do cristão jovem que ele precisa retirar. Ele precisa cortar esse cordão umbilical que está ligado a alguém, a alguma pessoa que tem causado problema na vida dele, que tem levado ele para a carnalidade, que tem levado ele para as paixões mundanas, a esse sistema apodrecido aí, essas vontades que são contrárias à vontade de Deus para a sua vida. Então, jovem, você precisa entender que todas as contendas, as dificuldades que vêm, as guerras constantes que vem na sua mente, é o desejo da sua carne querendo sobressair na sua vida. E aí eu quero aqui abrir um parênteses importante, dizer uma coisa para você. Aquilo que você mais alimentar irá prevalecer. Se você alimentar mais o seu espírito, jovem ou homem e amigo que nos assistem, vai prevalecer o seu espírito. Mas se você alimentar mais a sua carne, o que vai prevalecer certamente será a carnalidade na sua vida. Então, aquilo que você mais alimentar é aquilo que irá sobressair, aquilo que irá prevalecer na sua vida. Então, nós, como servos de Deus, precisamos alimentar a nossa vida com a palavra de Deus. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Como nós podemos resistir essas paixões deste mundo? Aqueles que vivem segundo a sua própria vontade, eles podem agradar a Deus? É claro que não. Nós já lemos o texto aqui de Romanos 8:8, que aqueles que vivem na carne não podem agradar ao Senhor. Nós precisamos viver uma vida de acordo com o padrão divino, de acordo com o padrão de Deus. E o padrão de Deus para a vida do servo de Deus não é aquilo que ele ouve de outras pessoas apenas, é o que ele ouve da palavra de Deus. É a palavra de Deus que é o nosso manual de fé e prática cotidiana nas nossas vidas até Jesus voltar. Nós precisamos, jovem, homem e mulher, termos uma vida sempre constante na presença bendita de Deus. É isso que nós precisamos ter. Subtópico 2. Problemas com falta de respostas na oração. Tiago 4, versículo 2 e 3 diz:
Cobiçais e nada tendes, mintais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Algumas vezes fazemos orações egoístas, consumistas e queremos algo somente para satisfazer a nossa vontade. As nossas orações precisam estar alinhadas à vontade soberana do eterno Deus. É isso que o cristão precisa fazer. Todas as orações que ele for fazer, buscar a Deus em oração por algo, ele precisa entender que as suas orações, elas precisam estar alinhadas à vontade de Deus. Se aquilo que ele está pedindo a Deus vai glorificar a Deus, é para a glória de Deus, vai trazer frutos espirituais na vida dele, vai abençoar outras vidas, vai abençoar a sua vida, certamente as suas orações serão ouvidas. Existem orações, é claro, que as pessoas fazem de forma egoísta e também são muito consumistas em só querer, em só pedir. Eles têm Deus apenas como uma pessoa, como um ser que vai só dar para ele tudo aquilo que ele quer. E não funciona assim no reino espiritual. Tem princípios que precisam ser norteados. Tem tudo aquilo que nós deveremos fazer como servos obedientes a Deus para que Deus possa nos conceder. É claro que muitas coisas Deus nos concede, a maioria delas, pela sua benevolência, pela sua misericórdia, pela sua compaixão. É claro que nenhum ser humano ele tem na sua vida a condição completa de receber tudo de Deus. É bem verdade isso que eu preciso dizer para você. As coisas que vêm às nossas mãos de Deus é pela sua infinita misericórdia, pela sua bondade, porque pelo mérito do homem, o homem não merece receber nada de Deus, porque ele já recebeu tudo. O maior bem que o homem já recebeu de Deus, e ele tem em mente isso, é a sua vida de salvação, é uma vida eterna. É a sua mente alicerçada pela eternidade, pela salvação em Cristo Jesus. É ele saber e entender que ele passará a sua eternidade de gozo e glória com o Senhor. Esse é o maior bem que o cristão tem em vida. Tudo aquilo que ele alcançará de bens materiais aqui nessa terra são apenas complementos na sua vida, na sua caminhada com Deus. E Deus irá trazer na sua vida. Mas o maior bem que o homem tem, querido irmão e irmã, é a vida eterna que está na sua mente, que está no seu coração e que ele vive dia a dia essa eternidade. Ele saber que quando partir dessa terra, ele estará com o Senhor eternamente. Mas nós precisaremos aqui dentro desta lição de hoje nos afastar dos desejos, das paixões e das vontades da nossa carne, da nossa natureza humana. A carne significa isso, natureza humana, a natureza caída, a natureza adâmica, essa natureza que tem tentado nos afastar da presença de Deus, essa carne que nós temos, ela é tendenciosa a levar-nos para a destruição. Os desejos da carne, eles são contrários aos desejos do Espírito, aos desejos de Deus para as nossas vidas. A carne, ela tenta sempre nos afastar da presença de Deus. Muitas e muitas vezes, deixamos de ir à casa de Deus. Olha, jovem, já aconteceu isso comigo quando eu era jovem. Eu dizia, eu não vou hoje para a igreja não, porque eu estou muito cansado, eu estudei bastante, eu já trabalhei, e Deus sabe. É claro que Deus sabe todas as coisas e sabe também da tua negligência com a obra de Deus, com a casa de Deus. O cansaço é apenas uma cortina que é colocada para que você tenha na sua mente o empecilho de ir à casa de Deus. Então, é a sua vontade, é a sua carnalidade prevalecendo aí na sua vida. Subtópico 3, uma vida prazerosa, versículos 3 e 4. Será errado desejar ter uma vida prazerosa? Evidentemente que não. Mas devemos assimilar como isso nos fará humildes após receber as boas dádivas do Senhor. É claro, os valores deste mundo a respeito do dinheiro, fama, sucesso, reconhecimento, poder e outras coisas não podem nos tornar invejosos, orgulhosos e ambiciosos no sentido de nos afastar de Deus e da simplicidade do Evangelho de Cristo Jesus. Isso é o que acontece na vida de muitas pessoas que se dizem cristãs.
quando eles não têm muitas posses, quando eles não têm muitos bens, quando eles não alcançam muitas coisas, até então são muito humildes, são muito simples no seu caminhar, na sua vida cotidiana. Mas quando Deus começa a permitir que a bênção venha sobre a vida dele, financeira e material, as coisas começarão a tomar um novo rumo. É claro que isso não acontece com todas as pessoas. Eu também não serei leviano aqui de dizer isso para você. Não acontece isso com todas as pessoas, com todos os cristãos. Tem cristãos que são autênticos realmente. Mesmo tendo uma vida de bonança, eles vão se lembrar de onde o Senhor tirou ele. De onde ele saiu. Olha, jovem, talvez você hoje não tenha muitas posses, mas em nome de Jesus você será um homem muito abençoado, uma mulher muito abençoada. Mas não se esqueça de quem fez isso na sua vida, de onde você saiu, de quem tirou você de lá, que foi o Senhor da situação difícil, tirou você, e você terá uma vida abençoada, uma vida próspera, não só apenas espiritualmente, que é o principal na vida do cristão, é uma vida cheia da presença de Deus, uma vida transbordante de alegria do céu, uma vida sempre cheia da presença de levar as pessoas o evangelho de Jesus e ter prazer de viver com Deus. Terão uma vida abençoada financeiramente também, mas eu quero dizer para você que os desejos e as paixões do mundo não podem e não poderão nos afastar da simplicidade do evangelho de Jesus. Quantos e quantos cristãos hoje não têm entrado em situações adversas porque não têm o equilíbrio necessário de ter a posse e de ter na sua mente o controle na sua vida, de entender que bens materiais são apenas objetos. O carro é um objeto. Uma casa é apenas um objeto. Não é algo de adoração e de idolatria como muitas pessoas fazem, que tem um carro, tem uma casa, tem um emprego e que idolatram aquilo com seus bens, com uma idolatria, com um ídolo de estimação. Assim não deve ser a vida do cristão. A carnalidade, esses desejos, essas paixões que vêm advinda de coisas materiais que poderão nos afastar da presença de Deus. Então o cristão precisa ter muito cuidado com isso. Porque esse desejo e esses valores que eles vão dar a coisas perecíveis podem trazer destruição para a sua vida. O maior bem são coisas imperecíveis na vida do cristão. É a sua vida eterna com Deus, é a sua família, é o prazer de estar com a sua família, é a alegria, é a paz que o cristão pode ter na presença bendita de Jesus. É isso que nós precisamos ter no alicerce da nossa vida. É uma vida sempre cheia da presença de Deus. Tópico seguinte, as consequências das paixões deste mundo. Subtópico 1, ignorar o zelo de Deus, versículo 5. Vemos que o espírito do homem que foi dado originalmente por Deus não havia corrupção. Depois de Adão e Eva haver caído e entrado em uma situação de rebeldia, passaram a ter uma natureza pecaminosa e contrária ao que Deus havia criado. Devemos analisar de onde o Senhor nos tirou e que nos proporcionou da sua maravilhosa graça, que foi capaz de restaurar a velha natureza adâmica. E aí eu quero fazer uma pergunta importante para vocês, que você também, professor, poderá fazer em sala de aula. A pergunta é: quais as consequências das paixões deste mundo de acordo com estas lições que nós estamos estudando aqui dentro dessa lição de hoje? Quais serão as consequências que isso vai acarretar na vida do cristão? É claro que consequências desastrosas e destruidoras acontecerão. O afastamento, o distanciamento de Deus, uma vida cheia de preocupações, de perturbações, uma vida sempre buscada, uma vida sempre alicerçada em coisas que não têm resistência espiritual e que o homem acredita que há uma resistência e que não há. As consequências advindas de uma vida afastada e distanciada da vontade de Deus, desse alinhamento que o homem precisa ter com o Senhor, vai causar na vida desse cristão desavisado uma vida de falta de solidez de fé, uma vida fraca, uma vida sem desejo de estar na presença de Deus, de estar na casa de Deus. Ele não tem mais desejo de ler a Bíblia, ele não tem mais uma vida devocional de oração com o Senhor, em conversa, em comunicação com Deus. Ele não procura saber qual é a vontade de Deus para a vida dele. São consequências que vêm na vida dele, o afastamento dele, não só da presença gloriosa de Deus,
mas também do convívio da comunidade cristã, da casa de Deus, da igreja do Senhor. Ele não tem mais prazer de estar junto com os irmãos. Essas são as consequências que a carnalidade poderá trazer na vida deste homem ou desta mulher. O distanciamento de Deus inicialmente e em seguida o distanciamento da casa de Deus. Quando um homem ou mulher passa muito tempo sem ir à casa de Deus, ele já está se distanciando de Deus. E assim, consequentemente, o seu distanciamento de Deus ocasionará um distanciamento do convívio com o corpo de Cristo, a igreja do Senhor Jesus. Subtópico 2, orgulho. Antes, ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4,6. O eterno Senhor reprova e rejeita o orgulho e a soberba, que são resultados de uma vida carnal. Será que temos em nosso meio cristãos orgulhosos e soberbos? Essa é a pergunta que fazemos. E aqui, prezados irmãos, eu coloquei aqui alguns conceitos acerca dessas duas palavras de orgulho e soberba, que você pode acompanhar em tela comigo e vai ver realmente se isso acontece ou não na vida de alguns cristãos desavisados dentro da casa de Deus. Primeiro é orgulho. Orgulho, eu peguei um conceito que diz opinião excessivamente vantajosa de si mesmo ou de si próprio. Soberba, pretensão de superioridade sobre as pessoas. O texto de Provérbios 16, 18 vai enfatizar muito bem o que significa isso, quando diz: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Então são coisas destruidoras. Soberba e orgulho são coisas que devem estar fora do vocabulário e da vida de todo cristão. Um cristão orgulhoso, um cristão soberbo, causará problemas para uma igreja, causará problemas para uma família, causará problemas para si mesmo e também na sua intimidade com o Senhor. O homem que excessivamente se acha o maior, o melhor, aquele que vai se sobressair sobre todos os homens, só ele sabe, só ele entende. Isso é um problema que ocasiona, isso é um desejo humano. Esse é realmente a ponta de um desejo do homem caído, do homem adâmico, da sua natureza humana, da sua natureza pecaminosa, que está sobressaindo na sua vida espiritual. O homem de Deus, a mulher de Deus, o jovem de Deus precisa se policiar constantemente acerca disso. Para que isso não aconteça na vida dele, ele precisa ter sempre uma intimidade com Deus e a sua poderosa palavra. É isso que precisa acontecer. Subtópico 3, distanciamento de Deus. As paixões carnais resultam em um distanciamento espiritual do Pai Celestial. Quando os crentes se envolvem em práticas mundanas, eles se afastam da presença do Eterno e se tornam presa fácil para o inimigo. O inimigo ele faz todo um planejamento, ele é estrategista, ele causa ciladas, ele vai de forma sorrateira, passo a passo, ludibriando e enganando o crente desavisado, até chegar em um momento de destruí-lo por completo. O servo de Deus, a serva de Deus, olha jovem, você precisa ter isso em mente. Você precisa ter uma visão espiritual do mundo em que você está vivendo. Quando você tomou uma decisão para Jesus e agora entregou a sua vida a Ele, agora você é um cristão, um servo de Deus autêntico, você precisa entender que você se alistou em uma guerra, você querendo ou não. Mas o inimigo de nossas almas, ele vai fazer de tudo para te afastar da presença de Deus e da intimidade com o Espírito do Senhor. O que você precisa estar atento é que nós devemos, você e eu, todos nós, precisamos estar sempre atentos e nos policiando na nossa vida espiritual, sempre alimentando a nossa vida espiritual e não dando ocasião à nossa carne, não dando ocasião à carnalidade da nossa vida humana. Nós precisamos sempre mortificar, porque aqueles que vivem segundo os prazeres mundanos não podem agradar a Deus, como já foi dito aqui em Romanos 8:8. Não há possibilidade. Se você quer ver e analisar realmente acerca dessa carnalidade, leia em casa o capítulo 8 inteiro de Romanos. Você vai ver nessa carta do apóstolo Paulo
essas características que podem afastar o cristão da presença de Deus quando ele vive uma vida de carnalidade. Então, precisamos ter a cautela de não nos distanciarmos de Deus. E esse distanciamento de Deus, ele não acontece da noite para o dia. Uma pessoa não se desvia da noite para o dia. É um processo na vida dele ou na vida dela. Começa com coisas pequenas e aquela coisa pequena vai aumentando e quando ele vê, ele já não tem mais controle de sair daquela situação. Tópico seguinte, a submissão a Deus e a resistência às paixões deste mundo. Subtópico 1, submissão a Deus e resistência ao diabo. Como vencer as tentações? Como vencer os desejos desenfreados da natureza humana? Tiago nos mostra que só existe uma maneira, que é submeter-se a Deus e resistir ao diabo. Tiago 4,7 diz, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A palavra resistir no grego aqui significa uma atitude voluntária de não ceder e não cooperar com o inimigo. É isso. Resistir é não ter cooperação com as ações malignas, é não ceder aos desejos da sua carnalidade, da sua vontade humana, que muitas delas são tendenciosas a serem contrárias à vontade de Deus. É não ceder, mas é você decidir de forma voluntária que não irá viver uma vida à mercê de Deus, a uma vida afastada de Deus. Você precisa decidir de forma voluntária na sua alma, no seu coração, em servir a Deus completamente. Deus quer você de forma completa, alma, corpo e espírito, plenos e irrepreensíveis a Deus até a sua vinda, diz a palavra de Deus. Então o nosso Deus, ele é um Deus zeloso. Ele cuida das nossas vidas e é importante que nós tenhamos uma vida sempre de desejo de ser cuidado por Deus, mas também termos uma vida sempre afastada dos prazeres mundanos que poderão causar problemas nas nossas vidas espirituais. Esses problemas eu poderia até citar para você aqui e citar muitos, mas o tempo não é devido. Mas nós temos que ter cuidado com aquilo que sai da nossa boca, com aquilo que nós ouvimos, com aquilo que nós vemos e aquilo que nós temos feito ao longo da nossa vida como servo de Deus, que talvez tenha causado até escândalo para outras pessoas. Então, essas vontades, esses desejos humanos que são tendenciosos e são sempre alimentados pelo inimigo de nossas almas na vida dos homens para tentar afastá-lo de Deus e da sua poderosa presença. Subtópico 2, submissão e humildade. Tiago 4, do versículo 6 ao 10, destaca a necessidade da humildade como parte integrante da submissão a Deus. A humildade nos leva a receber o poder e a autoridade para resistir ao diabo. Além da humildade, temos a oração como ferramenta poderosa e essencial na submissão ao Senhor. A oração feita ao Deus eterno mostra a nossa dependência total e submissão plena a Ele. A nossa submissão a Deus, ela advinda disso, da nossa total dependência de Deus, a nossa submissão, a nossa vida de humildade na presença de Deus, sempre entender que sempre precisamos aprender mais e mais de Deus. Nós nunca chegaremos ao conhecimento completo das coisas nessa terra. A nossa mente não tem a capacidade disso, de compreender tudo sobre Deus. Então Deus não seria Deus nessa situação. Nós precisamos entender que temos uma dependência total, uma dependência completa e plena diante de Deus em tudo que nós formos fazer. A nossa dependência de Deus é em tudo, absolutamente em tudo. Não é apenas em uma parte, não é apenas em um dinheiro que eu preciso, de um bem que eu preciso, não, de uma cura que eu preciso, de uma enfermidade que talvez assola a sua vida ou a vida de um parente seu. Nós dependemos de Deus para tudo e principalmente para vivermos. O inimigo sempre tentará nos destruir e nos matar, porque essa é a meta dele, matar, roubar e destruir. Mas no mesmo texto de João 10:10, o texto vai dizer que Jesus veio para que tenhamos vida
e vida em abundância. Então, a humildade e a submissão à vontade de Deus, ela será crucial na nossa existência nessa terra. E a humildade, ela vai caber ali em todos os segmentos da nossa vida. Entenda isso. A humildade é um princípio importantíssimo na vida de um cristão. Reconhecimento de que Deus é o soberano Senhor em sua vida. Subtópico 3, submissão e renovação da mente. Romanos 12:2, o texto diz: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não podemos tomar a forma deste mundo, mas precisamos nos alinhar os nossos pensamentos e ações à vontade de Deus. A renovação da mente é um processo contínuo e que requer fidelidade ao Senhor e à sua palavra. Essa renovação de mente, ela não vem pelo conhecimento de livros humanos, não. A renovação de mente que Paulo está dizendo aqui vem pelo conhecimento das Escrituras, pela palavra de Deus, pelo entendimento das coisas divinas. E nós seremos transformados através dessa vontade que é boa, perfeita e agradável de Deus. É fazer a vontade de Deus, é viver a vontade de Deus, é estar vivendo sempre na vivência dos princípios divinos através da sua palavra. Porque a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, diz o apóstolo Paulo. Então essa mente que nós temos de Cristo é uma mente que é absolvida através do conhecimento das Escrituras. Quando a nossa mente está blindada por Deus, ela está sempre recheada com a palavra do Senhor. Todo o nosso ser, ele estará protegido, será escudado em Deus quando nós temos o conhecimento das Escrituras e coloquemos na nossa vida cotidiana, não só sabermos, mas praticar essa palavra de Deus na nossa vida, que já aprendemos em aulas passadas. A prática dessa palavra na nossa vida, ela será fundamental, ela será decisiva na nossa caminhada de fé. Então nós precisamos entender isso. Essa palavra, essa transformação de mente, ela acontecerá de forma processual na nossa vida. É dia após dia, nós seremos transformados em varão perfeito, em servo de Deus perfeito, ou seja, maduros na presença de Deus até Jesus voltar. Essa renovação, ela irá continuar até nós estarmos com o Senhor, sermos arrebatados ou nós perecermos aqui nessa terra. Mas o certo é que, se tivermos uma vida constante na presença de Deus, certamente a nossa mente será transformada pelo poder do Evangelho de Jesus. Conclusão diz: nesta lição, estudamos a respeito dos perigos da amizade com o mundo e as consequências de se tornar inimigo de Deus. A natureza dos desejos carnais leva a conflitos e distanciamentos de Deus, enquanto a verdadeira submissão a Ele resulta em uma vida de pureza e devoção. Como crentes, somos chamados a viver uma fé autêntica, rejeitando as paixões mundanas e buscando um relacionamento íntimo com Deus. A submissão ao Senhor e a purificação do coração são essenciais para uma vida que glorifica a Deus e reflete seu amor e santidade no mundo. Ao nos afastarmos das influências mundanas, encontramos a verdadeira paz e satisfação espiritual. É isso que acontecerá na vida do servo de Deus. E eu quero aqui abrir um parênteses importante para fazer esse encerramento e dizer uma coisa para você, querido irmão, professor e aluno. Nós precisamos sempre vigiarmos, sempre, independentemente da nossa classe social, independentemente do nosso credo religioso, independentemente daquele cargo eclesiástico que nós temos na igreja, nós precisamos vigiar, porque a nossa carne ela é criminosa, a nossa carne ela é tendenciosa a nos afastar da presença de Deus, independentemente de você ser pastor, presbítero, diácono, evangelista, o que você seja hoje em cargo eclesiástico, isso independe da nossa vigilância que nós deveremos ter na presença de Deus. O inimigo de nossas almas, ele vai tentar derrubar todos os cristãos, destruir todos os cristãos, independentemente do credo dele,
e também do cargo eclesiástico que ele esteja. O certo é que nós precisamos ter uma vida condizente com a palavra de Deus e uma vida alicerçada pelos princípios de Deus, e só assim nós teremos o remédio, o antídoto para essas paixões mundanas que tentam nos afastar da presença de Deus. Só teremos um remédio na nossa vida se nós estivermos tomando cotidianamente desse antídoto maravilhoso que é a palavra de Deus na nossa vida. Quer ter uma vida de alicerce espiritual? Quer ter uma vida afastada das paixões mundanas, dos desejos desenfreados da nossa carne, da nossa natureza humana? Viva uma vida dentro da vontade de Deus e uma vida alinhada aos preceitos divinos, aos seus regulamentos, às suas ordenanças, e só assim nós teremos uma vida sadia, uma vida autêntica como servo de Deus nessa terra. Voltemos para cá. Quero agradecer a Deus pela sua vida e que Deus continue abençoando você de uma forma tremenda, e até a nossa próxima aula. O ITEC, Instituto Teológico de Educação Cristã, tem o prazer de apresentar sua nova modalidade de ensino, Sistema EAD. Nossa plataforma é totalmente intuitiva e foi desenvolvida para proporcionar a melhor experiência de aprendizado para você, nosso aluno. Agora você terá acesso ao curso básico em teologia com todo o conteúdo programático, incluindo videoaulas inclusivas ministradas pelos próprios autores dos livros. E o melhor, somos reconhecidos oficialmente pela Assembleia de Deus e pelas convenções CIADESP e CGADB. Não perca tempo. Venha estudar teologia no sistema EAD com o ITEC, onde o conhecimento teológico estará ao alcance de todos. Acesse já www.itecteologia.com.br. Bem-vindo à ADC TV, o seu canal de edificação e esperança. Aqui você encontra louvores que alegram a alma, trazendo paz e renovação ao seu coração. Mensagens que inspiram a fé e iluminam o caminho da vida. Devocionais que transformam a sua espiritualidade, fortalecendo a sua conexão com Deus. E nossos podcasts edificantes, recheados de conteúdos que elevam a sua compreensão e fé. Não perca as pré-aulas da Escola Bíblica Dominical, com conteúdos em PPT e PDF gratuitos, disponíveis para download. Conteúdo exclusivo, feito para você que busca conhecimento e crescimento espiritual. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e faça parte dessa família de fé. Junte-se a nós e transforme sua vida. ADC TV, sempre com você.